O conceito de decolonialidade surge como uma proposta para enfrentar a colonialidade e o pensamento moderno, principalmente através dos estudos do grupo MCD, Modernidade, Colonialidade e Decolonialidade, compostos por estudiosos como Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Edgar Lander, Henrique Dussel, Nelson Maldonado Torres e Walter Mignolo. A decolonialidade é considerado como caminho para resistir e desconstruir padrões, conceitos e perspectivas impostos aos povos subalternizados durante todos esses anos, sendo também uma crítica direta à modernidade e ao capitalismo. O pensamento decolonial se coloca como uma alternativa para dar voz e visibilidade aos povos subalternizados e oprimidos que durante muito tempo foram silenciados. É considerado um projeto da libertação social, político, cultural e econômico, que visa dar respeito e autonomia não só aos indivíduos, mas também aos grupos e movimentos sociais, como o feminismo, o movimento negro, o movimento ecológico e etc. Vamos agora explorar as origens históricas do pensamento decolonial e os seus principais eventos que moldaram este movimento, que foi crucial na busca por justiça e igualdade. Vamos agora embarcar nessa jornada histórica. O pensamento decolonial emergiu como uma resposta crítica às narrativas e estruturas impostas pelo colonialismo. A decolonialidade busca desmantelar as hierarquias de poder enraizadas durante séculos de dominação colonial. Tudo começa com a resistência dos povos colonizados. No século XX, intelectuais e ativistas de países latino-americanos, africanos e asiáticos começaram a desafiar a supremacia europeia. Pensadores como Frantz Fanon, Aimé Césaire e Aníbal Quijano lançaram as bases conceituais para questionar a colonialidade do poder, do conhecimento e do ser. Vamos saber agora dos principais eventos. Diversos eventos históricos fortaleceram o movimento decolonial. A Conferência de Bandang, em 1955, foi um marco muito importante, pois nela, líderes de países asiáticos e africanos recém-independentes se reuniram para discutir a cooperação e o rompimento com as potências coloniais. Essa reunião simbolizou a resistência coletiva contra a hegemonia ocidental que ali se instalou. Nos anos de 1960 e 1970, a decolonização da África e da Ásia trouxe à tona a necessidade de reavaliar os sistemas políticos e econômicos impostos. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, liderados por figuras como Martin Luther King Jr. e Malcolm X, também inspirou a luta pela igualdade racial e social em um contexto global. E também podemos concluir que hoje o pensamento decolonial continua a influenciar debates sobre a identidade cultural e política. Ele nos convida a repensar o mundo e, a partir de perspectivas marginalizadas, promovendo um diálogo inclusivo e transformador. Vamos agora entender um pouco sobre os principais teóricos do movimento decolonial. Frantz Fanon, Aimé Césaire e Aníbal Quijano são figuras centrais do pensamento decolonial, cada um oferecendo contribuições profundas para o entendimento e superação das heranças coloniais. Vamos começar com Frantz Fanon, um psiquiatra e filósofo nascido na Martinica, que dedicou sua vida contra a luta contra o colonialismo e suas consequências para os povos colonizados. Fanon é conhecido por duas obras fundamentais, Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra. Em Pele Negra, Máscaras Brancas, publicado em 1952, Fanon explora o impacto psicológico do colonialismo nos povos colonizados, mostrando como o racismo é internalizado e leva à alienação cultural. Ele descreve como os colonizados acabam vestindo uma máscara para se adaptar às expectativas dos colonizadores, perdendo assim a sua identidade autêntica. Essa obra é uma análise profunda da psicologia da opressão
e revela as feridas invisíveis deixadas pelo colonialismo. Já em Os Condenados da Terra, escrito em 1961, Fanon defende a necessidade de uma ruptura radical com o sistema colonial, propondo que a violência é uma resposta legítima diante da brutalidade da colonização. Ele argumenta que a descolonização não é apenas um processo político, mas uma revolução total que reconstrói a dignidade e identidade dos povos oprimidos. Essa obra influenciou movimentos de libertação em todo o mundo, especialmente na África, sendo uma leitura essencial para entender a luta contra a opressão colonial. Aimé Césaire, outro grande nome do pensamento decolonial, também nasceu na Martinica e foi um dos pioneiros do conceito de negritude. A negritude é um movimento que celebra a identidade negra como uma forma de resistência ao racismo e ao colonialismo. Em seu discurso sobre o colonialismo, Césaire critica duramente o colonialismo europeu, acusando-o de desumanizar tanto os colonizadores quanto os colonizados e revelando a hipocrisia por trás do discurso civilizador europeu. Ele argumenta que o colonialismo é, na verdade, um projeto de exploração econômica alimentado pelo racismo e pela desumanização. Por fim, temos Aníbal Quijano, um pensador peruano que deu ao pensamento decolonial uma nova perspectiva. Com sua teoria da colonialidade por poder, para Quijano, o colonialismo não termina com a independência dos países colonizados, pois ele deixa um legado que persiste na estrutura do poder, economia e conhecimento. Esse conceito, a colonialidade do poder, é central para entender como a lógica colonial continua viva, mesmo após o fim do colonialismo formal. Quijano propõe, então, que a modernidade não possa ser vista como algo universal, mas sim como uma construção colonial, que impede uma forma de vida sobre os povos colonizados. Sua teoria inspira o pensamento decolonial a buscar alternativas ao conhecimento e às instruções eurocêntricas, abrindo um espaço para a valorização das culturas e saberes dos povos historicamente oprimidos. Esses três pensadores, Fanon, Césaire e Quijano, marcaram um pensamento decolonial ao oferecer diferentes perspectivas sobre a resistência e a reconstrução da identidade dos povos colonizados. Suas ideias continuam a inspirar debates sobre a identidade, cultura e poder, e nos lembram da importância de reconhecer e valorizar a diversidade de saberes e expectativas ao redor do mundo. A colonialidade do ser foi proposta por Nelson Maldonado Torres, uma perspectiva que se baseia na ideia de que, mesmo pós-colonialismo, a ideia de colônia permanece entre os seres humanos, na cultura, nos modos de vida, no governo, entre outros. A colonialidade do ser se manifesta quando você diferencia pessoas se baseando na raça, gênero e sexualidade, tratando elas com inferioridade, na negação sistemática do outro e na determinação constante de sua essência e do seu ser, ou seja, negando valores, identidades e costumes do outro. A colonialidade do poder é um conceito que descreve a construção de um padrão eurocentrista que se baseia numa hierarquia de raças. Se manifesta através da classificação dicotômica entre seres humanos e não humanos, civilizados e selvagens, nós do Ocidente e os outros do Oriente. Dessa forma, estabelece o bom e o ruim segundo a visão europeia. O conceito de colonialidade do poder foi desenvolvido por Aníbal Quijano e é relacionado com a globalização. Permitiu que a exclusão social evoluísse e se reproduzisse nos sistemas de produção capitalista e governamentais. A colonialidade do saber é a forma como o conhecimento eurocêntrico se tornou hegemônico no mundo, negando ou inviabilizando o conhecimento produzido em países marginalizados pelo Ocidente. A colonialidade é baseada em uma hierarquia global
que coloca o Ocidente como centro e inferioriza as culturas não ocidentais. Essa hierarquia é sustentada por formas de opressão como o racismo, o sexismo, a homofobia e o classismo. O processo de descolonizar os saberes e práticas é a desmontagem das concepções coloniais, que marginalizam, ignoram ou suprimem os saberes de tudo que não vem da Europa. Um bom exemplo da colonialidade é notar em nosso cotidiano a relevância dos estudos internacionais ou ocidentais, como de países europeus e norte-americanos, muitas vezes desvalorizando o conhecimento produzido em países ditos como periféricos. E outra situação muito comum, que está ligada à colonialidade, é a desvalorização de produtos, conhecimentos locais, muitas vezes submetidos à classificação do senso comum, como o uso de plantas medicinais pelos povos indígenas, as práticas culturais, os saberes e fazeres de determinados grupos, os produtos nacionais e até mesmo o uso da medicina oriental ou alternativa. Agora vamos abordar sobre os impactos da colonialidade, análise dos impactos sociais, econômicos e culturais da colonização, discussão como a colonização perpedua as desigualdades sociais e exclusões. Para começar, é importante pensar que o impacto da colonialidade durante a colonização, os europeus não estavam tomando recursos, mas impulsionando suas opiniões, sua religião e até seu jeito de ver o mundo sobre os povos locais. Eles desvalorizavam as culturas que conheceram e muitos grupos passaram a ser vistos como inferiores, mesmo depois do fim da colonização. Ficou conhecido como estrutura de poder, criando o que chamamos de colonialidade do poder. Isso significa que, mesmo com a independência dos territórios colonizados, as posições raciais, aquela ideia de que algumas pessoas por causa da cor da pele ou da cultura são melhores ou piores, continuavam existindo. Essa lógica impacta as oportunidades e o tratamento que esses grupos recebem na sociedade, e é uma das razões pelo qual esse problema social persiste até os dias atuais. Outro efeito crucial da colonialidade é a economia. Durante o período colonial, as economias dos países colonizados foram estruturadas para beneficiar as metrópoles, com a produção de matérias-primas e recursos naturais voltados para exportação. Isso foi ótimo para os países colonizadores, mas deixaram as colônias dependentes. Quando a independência veio, essas economias continuaram presas ao mesmo modelo de exportação, e muitos desses países não tinham recursos para investir em tecnologia ou indústria, para crescer por conta própria. Até hoje, muitas dessas nações ainda lutam contra essa herança de dependência, e isso é explicado porque alguns países ainda enfrentam esses desafios sociais e desigualdades até os dias atuais. Enfrentar a colonialidade é um grande desafio, pois ela está enraizada em diversas estruturas da nossa sociedade, mas entender como ela opera e nos afeta é um passo importante para questionar essas posições. Precisamos de uma educação que valorize diferentes culturas e histórias, políticas econômicas que ajudem países historicamente explorados a crescer de forma independente, e uma valorização das diversas formas de saber. É um trabalho contínuo e árduo, mas, se considerarmos os efeitos e valorizarmos a diversidade, caminharíamos para construir uma sociedade mais justa e evoluirmos esses países que foram prejudicados por esse evento histórico. Hoje vamos explorar as práticas decoloniais contemporâneas e como elas estão presentes em diversas áreas, desafiando estruturas coloniais ainda presentes em nossa sociedade. Práticas decoloniais questionam e rompem com estruturas e valores impostos pelo colonialismo, desafiando o domínio eurocêntrico. Trata-se de valorizar conhecimentos e vozes que historicamente foram marginalizadas. A crítica pós-colonial surge no final do século XX, com autores como Frantz Fanon, que expõem como o colonialismo deixou heranças profundas que ainda influenciam as sociedades contemporâneas. Entender e promover práticas decoloniais é essencial para reconhecer a diversidade cultural e corrigir desigualdades históricas. No campo artístico, práticas decoloniais buscam representações autênticas e desconstroem estereótipos eurocêntricos.
Ai Weiwei, por exemplo, usa sua arte para questionar direitos humanos e censura, enquanto Zanele Murroli retrata a comunidade LGBT negra, promovendo uma nova perspectiva sobre a beleza negra e as identidades marginalizadas. A literatura é outro espaço decolonial importante. Chimamanda Ngozi e Ailton Krenak, por exemplo, escrevem com base nas experiências africanas e indígenas, respectivamente, oferecendo visões alternativas sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Na política, vemos iniciativas que defendem os direitos culturais e territoriais dos povos originários. A Bolívia, por exemplo, incorporou o conceito indígena do bem viver na Constituição, enquanto o povo Mapuche, no Chile e Argentina, luta por suas terras e autonomia. Políticas públicas e movimentos sociais decoloniais. No Brasil, políticas como cotas raciais e a demarcação de terras para indígenas e quilombolas são exemplos de iniciativas que buscam corrigir desigualdades. O Black Lives Matter, por exemplo, começou no Zeu, mas rapidamente se expandiu para outros países, trazendo questões decoloniais sobre racismo e justiça social. Outro exemplo é a Marcha das Mulheres Indígenas no Brasil, que luta por direitos e visibilidade das mulheres indígenas. Na Nova Zelândia, o ensino da língua e da cultura maori foi integrado ao currículo nacional, uma forma de fortalecer e respeitar a identidade desse povo originário. Desafios para a decolonialidade. A forte resistência institucional e social, especialmente em países onde figuras coloniais são reverenciadas, por exemplo, debates sobre a retirada de estátuas coloniais geram polarização. A educação, em particular, é um campo onde o eurocentrismo ainda predomina. Currículos muitas vezes ignoram narrativas locais indígenas, e a mudança para incluir essa história ainda é lenta. A dependência de modelos econômicos ocidentais limita a autonomia de nações e comunidades. Iniciativas de economias solidárias, como as cooperativas em comunidades indígenas, enfrentam dificuldades financeiras e a falta de apoio. Perspectiva futuras para a decolonialidade. Em nível internacional, há uma crescente pressão para incluir vozes indígenas e decoloniais em fóruns globais, como exemplificado pela Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Vemos avanços no Canadá, por exemplo, com a inclusão da história e dos traumas dos internatos indígenas no currículo escolar, buscando uma reconciliação. Iniciativas locais, como o Banco Palmas, no Ceará, promovem a autossuficiência de comunidades marginalizadas e resistem à dominação de grandes corporações. A decolonialidade nos desafia a olhar além das estruturas tradicionais e a valorizar a diversidade cultural e a epistêmica de diferentes povos. Trata-se de corrigir um desequilíbrio histórico. No contexto educacional, a colonialidade se reflete em práticas e estruturas que reproduzem desigualdades e exclusões. A educação, muitas vezes, perpetua os padrões coloniais de conhecimento, privilegiando os saberes ocidentais em detrimento de outros conhecimentos e epistemologias. A colonialidade na educação também se manifesta na falta de representatividade e inclusão de grupos marginalizados, como indígenas, negros e pessoas com deficiência. De maneira geral, a colonialidade enxerga estes povos e seus saberes, tanto culturais como acadêmicos, como meras interpretações erráticas acima de temas não completamente compreendidos, assim desvalorizando e subjugando culturas de forma completa. Um claro exemplo para isso foi o cirurgião e professor Sushruta, nascido na cidade indiana de Benares. Veio a escrever o que é visto hoje como um dos primeiros estudos sobre medicina e cirurgia, tanto na parte estética como em procedimentos médicos de forma geral. O Guia de Sushruta de Samhita continha as primeiras formas de rinoplastia, cirurgia de catarata e até a fabricação de alguns remédios. O mesmo foi um dos responsáveis pelo fundamento da medicina Ayurveda. Seus textos fizeram sucesso em toda a Ásia, e suas técnicas e procedimentos foram a base para entender muito sobre o que sabe-se hoje na área.
mas tudo isso não impediu que seus textos e trabalhos fossem vistos de maneira jocosa na Universidade de Oxford, no Reino Unido, ficando assim fora de um dos principais jornais da época sobre medicina, o Oxford Medicine Companion, o que ainda cita Sushruta como um mero amador em sua área. Outro exemplo seria o assistente cirúrgico norte-americano Vivian Thomas. Vivian era um brilhante estudante e aluno, segundo as palavras de seu professor, Dr. Alfred Blalock. Vivian sempre tentava progredir com seus estudos e pesquisas. Porém, a década de 60, no auge da segregação americana, tornava a vida do homem afro-americano muito difícil. Tanto Vivian e seu professor foram os principais para o estudo e cura da síndrome do bebê azul, uma doença congênita que afetou e matou milhares de recém-nascidos nos Estados Unidos da América. Vivian, com a ajuda de seu professor, desenvolveram um procedimento que veio a curar e erradicar a doença, mas como foi feito de maneira sigilosa, o estudo veio a ser postergado por muito tempo, dando sim uma margem gigantesca para a morte de muitos recém-nascidos. Diversos estudos e publicações têm abordado a relação entre a colonialidade e a educação inclusiva. Por exemplo, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, publicada pelo Ministério da Educação do Brasil em 2008, destaca a importância de superar a colonialidade na educação, promovendo práticas inclusivas e respeitando a diversidade de saberes culturais. Autores como Nórmia Silva Trindade Lima têm explorado as contribuições decoloniais para a educação, especialmente por meio da capoeira. Em seus estudos, Lima destaca como a capoeira pode ser uma prática emancipatória que desafia a colonialidade na educação, permitindo a expressão cultural, o fortalecimento de identidades e a construção de relações horizontais. A integralização dos saberes é algo pivotal na construção de qualquer intelecto. Entender questões como a globalização e a miscigenação são fatores indispensáveis. Estudar cada cultura e dar, assim, crédito e reconhecimento à construção do que hoje entendemos por intelecto, nas mais diversas áreas.